está escrito, ela há de se cumprir na sua vida. Então, o texto aqui está dizendo isso para nós, declarando a verdade. A gente não pode declarar outra coisa a não ser a verdade, e principalmente sobre nós. E quando você vai orar por uma causa, traga a palavra como fundamentação, tipo, uma suposição. Sheila Lopes, olá minha filha, Deus abençoe, paz e graça. Missionária Rita diz, está na TV, está ótimo aqui, amém minha filha, que bom. Por exemplo, você vai orar pela sua família, aí a família, ainda não estão todos, nos caminhos do Senhor. O que é que você vai dizer? Senhor, assim como está escrito na tua palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu tomo posse, Senhor, do que a tua palavra diz, bendito seja o teu nome. É isso, querido. E aí você se lembra de outras passagens bíblicas, como lá em Josué, parece que é Josué 24, 15, ou é 15, 24, que diz, acho que é Samuel, meu Deus, estou lembrando agora bem o livro, mas vai dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então assim, pessoal, você começa a buscar a passagem bíblica que condiz com aquela situação em que você está orando. Vai orar por uma situação de enfermidade. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura. E eu tomo posse, meu Pai, da cura na minha vida. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor curou, fulano e beltrano, teve a mulher do fluxo de sangue, teve ali o cego de Jericó, tal. Você começa a mencionar, o que está escrito. Olá, irmã Antônia, que bom te ver por aqui, minha irmã, saudade, viu? Deus continue abençoando, paz e graça. Josué 24, amém, Josué, amém. Então assim, pessoal, quando você está orando, que você traz a evidência, o que está escrito, a tua oração, ela fica muito mais fortalecida e sustentada na palavra. Ô pastor, mas eu não me lembro de versículo nenhum. Tudo bem, pode acontecer, mas a gente precisa estar meditando na palavra. Nós precisamos estar procurando, estar estudando, fazendo anotação, versículo que chamou a nossa atenção, lê de novo, fecha o olho, lê sem estar vendo, tal. Isso vai ficando inculcado na mente. E a palavra do Senhor manda a gente inculcar a palavra dela. O que é isso? Gravar. Aí tem aqueles outros momentos. Há um momento de tribulação. Pronto. Eu repreendo em nome de Jesus essa situação. Senhor, a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao meu redor e nenhum mal há de se manter de pé contra a minha vida, porque a tua palavra diz que maior é o que está comigo. Pois é. Então assim, pessoal, quando você faz o uso da palavra, quando você aciona a palavra, você tem mais autoridade. E é nesse lugar que eu e você precisamos ficar, no lugar de autoridade, baseada onde? Na palavra. Beleza? Vamos dar continuidade? Aí diz assim, quando proclamamos ou declaramos o sangue de Jesus e o testemunho de sua palavra, estamos afirmando, olha aí, nossa vitória sobre o inimigo. Pois é, isso aqui é maravilhoso, pessoal. Nossas palavras têm poder espiritual para transformar realidades e para alinhar nossas vidas com a verdade de Deus. Isso aqui é fundamental de você aprender. Quando a gente profere a palavra do Senhor, pessoal, nós,
estamos declarando para o nosso inimigo que ouve, entenda isso, que ouve, que nós somos mais do que vencedores. Não é bom, nunca foi e nunca será bom que a gente venha proferir palavras de baixo escalão, palavras que Deus não se agrade. Isso é ruim, por quê? Porque você tira o poder da palavra de Deus de dentro da sua vida para dar razão às forças do mal. Que a palavra de Deus, ela não tem combinação com a palavra do mundo, ou com os palavrões, mundanos. Não. O nosso linguajar é outro. O linguajar do cristão é outro. Por isso que não há concórdia, não há conexão entre luz e trevas. Luz é luz, trevas é trevas, irmão. Entende? A palavra do cristão é o quê? Sim, sim, não, não. Tem negócio de meio termo para dar espaço ao inimigo entrar e bagunçar. Não. Temos que estar naquele lugar que a gente iniciou dizendo o quê? Submissão. Submissão à vontade do Pai. E pode ter certeza que a palavra vai se cumprir e trará muito resultado de bênção e vitória sobre a sua vida. Creia tão somente. O terceiro tópico diz o seguinte: mantendo a vitória no dia a dia. Olha aí. A gente é mais do que vencedor, querido. Possa chover, possa fazer sol. Queira o diabo ou não. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O problema é quando a gente não vive dentro dessa perspectiva. Aí é ruim. Por quê? Porque a gente acaba, como se invalidasse, invalidasse o poder da palavra. E a gente precisa tomar muito cuidado concernente a isso. Permanecendo em Cristo. João 15, do 4 ao 5. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para manter a vitória no dia a dia, precisamos permanecer conectados a Cristo, nossa fonte de vida e força. Assim como um ramo só pode produzir frutos se estiver ligado à videira, só podemos viver uma vida vitoriosa se estivermos em Cristo. É lógico. É lógico. Se não estivermos em Cristo, não tem como as coisas funcionar. Não adianta tentar. Queridos, se não houver essa conexão aqui agora da internet, não tem como nós estarmos todos no mesmo instante, nesse mesmo exato momento, conectados. Pois é. O cristão, se ele não estiver em Cristo, não tem como ele, produzir para Deus resultados. Não tem. Ele vai produzir para o mundo. E vai até achar muitas vezes que está agradando a Deus. Isso é muito perigoso, porque dentro deste lugar aqui a gente vai encontrar pessoas que estão equivocadas. É aquela ideia, de pessoas que estão
caminhando em segmentos por aí afora, e elas acham que, porque estão lá naquele segmento, porque fala de Deus, que elas estão agradando a Deus. Desde quando elas estão conectadas com o mundo, fazendo todos os tipos de coisas erradas. Mas depois ela está dentro de uma organização religiosa, eu não vou chamar aqui de igreja, organização religiosa, e alimentar-se de que ela está agradando a Deus. Precisamos tomar cuidado. Por quê? Para eu estar conectado na videira que é Cristo, eu preciso me submeter. Lembre do que a gente iniciou falando. Submissão é estar debaixo da autoridade daquele que é sobre nós, o Senhor. Quando nós estamos sujeitos à sua vontade, ao seu querer, nós estamos conectados na videira. Sabe, aquele ramo que está conectado no arvoredo? Pois é, ele está firme, ele produz. Mas se ele for cortado, decepado, ele não vai produzir nada. Ele vai morrer. E quando a gente poda um arvoredo, aquelas coisas que foram podadas, aqueles galhos que foram podados, a gente normalmente queima ou lança lá para o carro do lixo pegar. Exatamente, não serve para nada. As pessoas não podem caminhar distante do Senhor, elas precisam estar conectadas com o Senhor. E aquela ideia absurda de algumas pessoas que alimentam que elas não vão para a igreja, mas ela adora a Deus. Isso não existe. A gente precisamos estar conectados, interligados no corpo. E o corpo de Cristo, o que é? O corpo de Cristo é a igreja, é a noiva. E quem é a noiva? Que é a igreja? Um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Quem é esse povo? Todo aquele que fez uma aliança com Jesus. Pode estar lá no fim do mundo, mas nesse momento, todos compõem o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Se alguém se acha ser ou fazer parte do corpo de Cristo e está desconectado, esse tal não é do Senhor. É a Bíblia quem diz. Primeiro que a gente precisamos estar tão conectados ao ponto de estar inserido dentro de uma comunidade cristã, que ali é desenvolvido, os serviços para fortalecimento, para cultuar e adorar o nome do Senhor, para evangelização, que é a ideia de ganhar outras pessoas para o Senhor, é o momento da intercessão, de um estar orando pelo outro, enfim. A palavra orienta a gente estarmos unidos e reunidos. Deixa eu ler aqui para vocês em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que é isso aqui? A orientação é, procure estar dia após dia conectados, juntos, em harmonia, em comunhão, em oração. Não deixem de estarem juntos, como alguns têm feito. Não façam isso, mas estejam salmodiando, que é a meditação dos salmos, que são louvores, ministrando sobre vocês, cantando hinos espirituais, orando uns pelos outros, até a volta do Senhor. Pois é a ideia, querido, de estarmos juntos,
Se vivermos dispersos, pode ter certeza que o inimigo tem mais chance de conseguir nos atacar. Uma vez eu gosto muito de, agora até parei um pouco mais, de estar assistindo aqueles documentários da selva e tal, né? E aí, normalmente, o leão, né, sempre se sai na vantagem. É um predador muito feroz. E ali eu observei que houve um momento em que ele ia pegar uma presa, eu acho que era um búfalo, só que havia uma manada, né, de búfalos, e aquela manada partiu para cima. Mas no momento em que um búfalo desviou da manada, se tornou presa fácil para o seu predador. Pois é. O crente, quando ele vive separado, distante, sabe, essa coisa de ficar muito sozinho, sabe, andando separado, ele é presa fácil para o inimigo. Pois é. O Senhor nos chamou para estarmos juntos. Eu lembro de uma passagem que o próprio Jesus falou. Quando ele chega, me parece que um monte, não me lembro bem o nome desse monte, mas de lá ele avista Jerusalém e ele fala, ó Jerusalém, alguma coisa assim, Jerusalém, quantas das vezes quis eu te juntar como uma galinha junta aos seus pintinhos. Sabe, essa ideia de estarmos juntos, debaixo, né, da destra do Senhor, da sua proteção. É a ideia de estarmos em comunhão, juntos, conectados. Quando o Senhor, ele estava para ser levado aos céus, ele disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Foram cerca de 120 discípulos, entre homens e mulheres, e ficaram onde? No cenáculo do templo, lá orando, clamando, intercedendo. Até que de repente veio, né, o derramamento do Espírito Santo, onde aconteceu ali o chamado do Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo de Deus, como estava previsto lá em Joel, exatamente. A partir daquele momento ali, eles saíram com autoridade para levar o Evangelho. Exatamente. Aqui eu entendo o seguinte: quanto mais o povo de Deus vive em comunhão, em unidade, mais é fortalecido, prevalece. Quanto mais estamos agrupados, mais a gente se fortalece. Mas quando cada um quer andar do seu jeito, quando cada um quer viver da sua forma, sem direção, é uma presa fácil para o inimigo. Ok? Então, um dos propósitos aí é estarmos juntos para, dia por dia, a gente prevalecer contra o nosso adversário. Para manter a vitória no dia a dia, precisamos permanecer conectados a Cristo, nossa fonte de vida e força. Assim como um ramo só pode produzir frutos se estiver ligado à videira, só podemos viver uma vida vitoriosa se estivermos em Cristo. Permanecer em Cristo envolve cultivar um relacionamento íntimo com Ele, através da oração, da leitura da palavra e da obediência aos seus mandamentos. Pois é, não há um segredo a ser revelado, já foi revelado. Orar, meditar, né? Obedecer a sua palavra, cultuar. Quando a gente faz isso, normalmente nós estamos entrelaçados com o Senhor. Lembra daquela passagem quando diz que um cordão de 3 dobra
é mais difícil de ser quebrado? Pois é, quando nós estamos entrelaçados com o Senhor. Dificilmente alguém vai conseguir nos tirar dele. Entende isso? Então, busca a se fortalecer dia após dia no Senhor, porque você só tende a crescer no nome santo do Senhor Jesus. Renovando a mente. Romanos 12:2 diz, é o segundo ponto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada, uma mente restaurada é um crente amadurecido. Pois é. Começa aqui. Se a tua mente ela não buscar evoluir, você também não cresce. E você precisa consertar primeiro aqui. Se você não consertar aqui dentro, você abraça tudo que o mundo está te oferecendo, em nome de Deus, e você aceita, achando de que é Deus que está mandando. Não. Organiza aqui, ok? E você entenderá, terá entendimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Caminhe pela fé, consciência, entendimento, e não por vista, enxergando o que está à sua frente. Quando a gente busca ter essa renovação da nossa mente, me faz lembrar do que o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que vêm lá de cima. As coisas que vêm lá de cima está aqui, na palavra. Palavra é o nosso livro de regra, fé e prática, ou conduta, como muito costuma chamar. É a meditação da palavra, é uma cabeça, uma mente cheia do que está escrito, que vai te dar condições para você resistir às coisas deste mundo e dizer não ao que é pecado. Quando você vê com seus próprios olhos diante, das imagens, das plataformas de redes sociais, e você está vendo lá aquelas propaganda, aqueles vídeos com várias coisas que é atrativos para os olhos, mas você identificou, olha, tem coisa ruim aqui, não dá não. Tem veneno na panela, lembra? Aquela passagem bíblica lá na época do profeta, parece que é Eliseu, tem veneno na panela, não dá não. Aí você faz o quê? Descarta. Mas se não houver o entendimento, você vai comer gato por lebre. Pois é. E aí a gente precisa entender que a Bíblia diz que o nosso adversário ele é tão sagaz que ele veio com um sapatinho de lã. Astuto. Vigia, irmão. Toma cuidado. Deixa aí, pessoal, algum comentário que vocês tenham achado, que vocês estão compreendendo. Deixa aí para a gente interagir também aí, tá certo? Outra chave para manter a vitória é renovar constantemente nossa mente com a verdade de Deus. Exatamente, pessoal. Já vai dizer, mente vazia é o quê? É a oficina do diabo. Mas uma mente cheia da palavra de Deus, é uma mente renovada. É uma mente que está vivendo as bênçãos do Senhor. Ainda não aconteceu, mas ele já está se alegrando, porque ele crê que está escrito, vai acontecer sobre a vida dele. Pois é. Aí eu lembro lá do que o profeta Jeremias falou, quando ele disse, olha, trago a minha lembrança, a minha memória, tudo que me dá esperança. Encha isso aqui, a tua mente, das coisas do Senhor, da palavra de Deus. E aí você vai ser uma pessoa menos rancorosa,
menos estressada, menos nervosa, sabe? Você vai ser uma pessoa menos depressiva, vai ser uma pessoa mais amada, porque você precisa se amar, entende? Você vai se olhar no espelho e você vai se sentir bonito, bem, sabe? Você vai olhar para você e você vai se sentir em paz, porque a tua mente está em Deus. Mas assim, se a tua mente está cheia das coisas da vida, que traz perturbação, nada tá bom. Tá uma agonia que só e nada presta. Então, foge desse lugar. Saia desse pensamento que não te aproxima de Deus. Muito pelo contrário, só lhe distancia. Precisamos substituir, olha aí, precisamos substituir os padrões de pensamentos do mundo pelos pensamentos de Cristo, aliando nossa mente para com a palavra de Deus. Ao renovarmos nossa mente, somos transformados e capacitados a discernir e viver segundo a vontade perfeita, aleluia, de Deus. Pois é, irmão. Você compreende isso? Deixa eu lhe explicar aqui uma coisa. Quando a mente humana ela está cheia da palavra, quando, sabe, você acorda, ora, medita na palavra, se tiver só em casa, serviço da casa, você está ouvindo louvor, bota uma pregação, sabe? Bota a live do culto passado para assistir, tal, tá tocando, né? Passando em sua casa. Tua mente está ali, ó. De repente, vem na sua lembrança uma situação, né, que precisa se resolver, e aí você faz o quê? Começa a apresentar a Deus, Senhor, tem isso para resolver e tal, mas você tem equilíbrio. Você tem, sabe, condições de encarar os problemas, porque o teu dia está todo, ó, recheado da palavra de Deus. O diabo, ele fica de alguma forma tentando entrar nesse lugar na sua mente para tentar, sabe, tirar você da posição. Mas ele não consegue porque, ó, todas as partes de entrada, todos os portais, está com a palavra de Deus. Está com o anjo do Senhor, sabe, protegendo, guardando. Ninguém entra, ninguém toca, esse é meu. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Então, renova a tua mente e tudo irá bem. O outro ponto, vamos finalizar essa lição hoje, pessoal, ok? Falta mais um ponto e a conclusão. Perseverando na fé. Aqui é extremamente importante. Hebreus 10, do 35 ao 36, diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Manter a vitória também requer perseverança na fé. Você tem perseverado na fé? Escreve aí. É extremamente, pessoal, importante ser perseverante na fé. Quando a gente procura, sabe, estar perseverando na palavra, mantendo a nossa fé, eu confio, Senhor.
Eu sei que o meu Redentor vive e, por certo, se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor não esqueceu de mim. Eu creio que a minha vez chegará. Eu sei que o Senhor está comigo. Sabe, diante das circunstâncias, você reage de uma forma ao qual a própria circunstância percebe que a tua fé é inabalável, que a tua fé é uma fé poderosa. E o texto nos orienta aqui nisso, a ser perseverante. Bendito seja o nome santo do Senhor. Perseverante na fé. Manter a vitória em tempos. Melhor, manter a vitória também requer perseverança na fé, especialmente em tempos de provação. Não devemos desistir ou rejeitar nossa confiança em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios prolongados. Ao perseverarmos em fazer a vontade de Deus e em nos firmar em suas promessas, recebemos o galardão e alcançamos a vitória completa. Quantos de vocês compreendeu essa palavra? Escreve aí, irmão. Bota aí no comentário. Eu compreendi, pastor. Eu estou perseverando na fé. Queridos, é de extremamente importante ser perseverante, manter a confiança no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para todo sempre. Oh, glória! Que bênção, que maravilha! Cadê, pessoal? Escreve aí, coloca aí no direct. Quero ouvir vocês comentar alguma coisa aí, né? Dizer, eu creio, eu estou firmado nessa palavra, eu estou perseverando. Estou aguardando vocês aí, tá bom? Quando essa perseverança acontece, você é como se adiantasse as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Sim. Mesmo a gente sabendo que as coisas acontecem no tempo de Deus, mas ao passo em que você busca perseverar, porque quando você para de perseverar, quando você para de confiar, é como se você atrasasse. Todo o plano do Pai para a tua vida é como se atrasasse. Justamente porque saiu daquele lugar da posição. Lembra, há poucos dias falei sobre isso na igreja. Precisamos estar no lugar, aleluia, no lugar da posição que o Senhor nos colocou. Exatamente. Então, quando nós estamos nesse lugar onde o Senhor nos confiou ficar em um lugar em que for chamado, ficar na posição. Que lugar é esse, pastor? Lugar de confiança. Lugar onde o Senhor, sabe, está me encontrando. Lugar de adoração. Tá doendo, tá difícil, mas de ti eu não abro mão, Senhor. Muito pelo contrário. Quer saber de uma? Eu vou orar mais um pouco. Eita glória! Se você crê, deixa um amém aí. Tá faltando você comentar. Você que está aí no celular, comenta aí, pessoal. Movimenta aí o direct. Ok? Você também que não se inscreveu ainda no canal da sua igreja, aproveita, se inscreve. Pessoal, vamos concluir. Conclusão. Possamos abraçar plenamente a vitória que Cristo conquistou por nós na cruz. Você pode dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus? Coloca aí no comentário aí, eu sou mais do que vencedor
em Cristo Jesus. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Que nos lembremos de que somos filhos de Deus. Temos autoridade espiritual sobre o inimigo e acesso a todas as bênçãos da nossa herança em Cristo. Sabe o que me veio aqui agora à mente? É que tem muitos filhos de Deus. Tem muitos irmãos em Cristo. E falo isso não é focando na nossa igreja, mas no geral. Tem muitos irmãos em Cristo vivendo de uma forma como se eles ainda não tivessem o entendimento de que ele é um filho de Deus, de que ele é um escolhido do Senhor, de que Jesus deu a vida por ele, de que Jesus já conquistou tudo por ele. Tem muitos irmãos vivendo em um mundo, sabe, sem paz, de muita agonia, de muita tribulação. Todo dia uma dor de cabeça, todo dia uma agonia, todo dia, meu Deus do céu. É muita gente vivendo dentro desse lugar. E ela precisa experimentar o lugar de filho de Deus, que é um lugar onde você usufrui das beneficências do Senhor. Então veja direitinho isso aí e busque viver conforme a palavra. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Que vivamos cada dia na vitória de Cristo, andando por fé, resistindo ao diabo e declarando a verdade de Deus sobre nossas vidas. Que permaneçamos conectados a Cristo, renovando nossas mentes e perseverando na fé, com o melhor mesmo em meio às provações. Que o mundo veja em nós um testemunho vivo da vitória de Cristo. E que muitos sejam atraídos para a luz do Evangelho através de nossas vidas. E que no final possamos nos alegrar juntos com todos os santos, dizendo: graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus. Podemos fazer isso, irmãos. Dar graças a Deus porque que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de dar graças a Deus. É tempo de louvar, adorar e bendizer o seu nome, porque Cristo venceu. Porque Cristo, sabe, conquistou lá na cruz do Calvário. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Creia tão somente, queridos, que o Senhor, Ele já conquistou na cruz por você. Creia tão somente. Ok? Vamos orar para finalizar. Antes de sair, comenta alguma coisa, pessoal. Antes de nós finalizarmos, comenta alguma coisa que eu já vou estar orando para finalizar em o nome de Jesus. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Pai de infinita graça e misericórdia, eu oro, Deus, pelo teu povo neste momento e lhe peço, meu Pai, que o Senhor, Deus, possa dar uma noite reparadora, ó Deus, a cada um de teus filhos. Toma o teu povo em tuas santas mãos, fortalece-os mesmo. Faça com que cada um venha viver segundo a tua palavra, perseverando, Senhor, em o nome de Jesus. Repreende o levantado inimigo. Dá, assim, Deus,
força e sustentação a cada um de teus filhos, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por a gente poder, ó Deus, conseguir nos reunir, fazendo essa live, ó Deus, abençoada, em nome de Jesus. Guarda todo o teu povo, toma também, ó Pai, as outras pessoas, suspende esse tempo, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Deixa eu entregar a bênção apostólica aqui para a gente finalizar. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Deus continue, pessoal, nos abençoando, em nome de Jesus. Já vou finalizar, ok? Caso você queira comentar alguma coisa aí, vou aguardar só mais um minuto. Deus abençoe, forte abraço. Chegamos aqui a 27 aparelhos conectados. Que Deus abençoe e seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amanhã, pessoal, Santa Ceia do Senhor. Estamos antecipando a Santa Ceia, porque o próximo domingo, ou melhor, o outro domingo, né? Que no caso vai ser o segundo domingo, vai acontecer um evento aqui em Encarnação, organizado pela Associação Amersan. Então, por nós fazermos parte da mesma, então temos que dar também a atenção ao convite, ok? Chegamos a 29 aparelhos conectados. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Aqui é diferente do WhatsApp, né? Porque às vezes lá o pastor sai e a live fica aberta, que algum irmão acabou não conseguindo sair ou às vezes cochilando. Aqui o pastor desligando a live finaliza, tá certo? Forte abraço, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Fui.